É preciso deixarmos aqui claro, vamos só ver rapidamente aqui, que na atual conjuntura o povo não precisa de discursos bonitos de nenhum membro do MPLA. As pessoas precisam de posicionamentos corretos de pessoas do MPLA e, acima de tudo, uma ação. Nós não podemos viver de palavras e do falar bonito, porque o João Lourenço, quando entrou no poder, também falou bonito. E o falar bonito do João Lourenço hoje mete a população a comer no lixo. João Lourenço falou bonito e deixou os angolanos todos em frenesinha, a baterem palmas, e parecia que haviam encontrado a solução para os problemas da Angola num único homem. Mas hoje o povo angolano come no lixo, e a pessoa que nos prometeu que acabaria com a desgovernação no país chama a fome de relativa. Já diz que a fome é relativa. Então esse é um problema. As pessoas precisam de começar a estar mais atentas de como é que o MPLA manipula a opinião pública e esteriliza o debate público. Porque isso é sobre esterilização do debate público. Porque quando o indivíduo sai do MPLA e fala e critica o MPLA, mas depois na mesma entrevista consegue dizer: assim que falei isso, vou perder o emprego. Quer dizer, é um indivíduo que sabe, acima de tudo, que faz parte de uma organização terrorista até certo ponto. Faz parte de uma organização no qual, se você fala a verdade, você corre risco de perseguição e de exclusão. Alguém que sabe que essas são as características predominantes do seu próprio partido, por que permanece nesse partido? E não estamos a falar que o Isaac dos Anjos é um jovem que está pensando na juventude dele, não. Estamos a falar de um senhor de idade, de um senhor que é podre de rico, vamos falar bem, que é podre de rico, inclusive é pai do Edson dos Anjos, que é um desses miúdos rappers dos filhos da elite que decidiram infiltrar-se no rap e cantar rap também, que é um miúdo que tu olhas para ele nos vídeos, muitas vezes mostra a coleção de carros de luxo, por exemplo. Isaac dos Anjos, o seu pai, é podre de rico, tem casas sei lá até onde, nos Mussulos, casas no Mussul e etc. E só agora, nesse momento, é que o Isaac dos Anjos deu conta que o povo angolano come no lixo, come na miséria e come restos de animais. Mas o próprio Isaac dos Anjos já passou em vários cargos de relevância extremamente estratégicas no aparelho do Estado. E é a partir da passagem nesse aparelho do Estado que Isaac dos Anjos fez a sua fortuna, à semelhança dos outros nacionalistas do MPLA, que a vida é roubar o dinheiro público, pilhar e fazer drenagem qualificada dos recursos públicos, destruindo a esperança de milhares de angolanos, destruindo as perspectivas de um futuro melhor a milhares de angolanos. Isaac dos Anjos é podre de rico. Agora, quando uma pessoa que é podre de rico, que se enriqueceu nas circunstâncias que Isaac dos Anjos se enriqueceu, e vai para a televisão criticar o seu próprio partido, você precisa de pensar de forma crítica e não de forma emocional. Porque o nosso problema é que o nosso povo ainda tem muitas fragilidades e vulnerabilidades emocionais. E essas fragilidades e vulnerabilidades emocionais são todas exploradas para poder se projetar o programa e a agenda política do MPLA. Eu quero dizer que com essa passagem de Isaac dos Anjos, há aquilo que nós chamamos de manipulação da consciência social. É esse trabalho que o MPLA faz há muito tempo. E esse processo de engenharia no qual se controla o fluxo de informação faz com que os angolanos continuem a pensar que a solução dos problemas da Angola está dentro do MPLA. Porque já vimos muitos angolanos nas redes sociais a falar em Isaac dos Anjos para a presidência. É justamente esse o efeito que o MPLA consegue reproduzir quando coloca membros do seu partido a falarem contra a sua própria administração, que produzem na mentalidade da população a ideia de que, vamos entender bem, produz na mentalidade da população a ideia de que o problema são as pessoas que governam, ok? O problema é o João Lourenço e não o MPLA. E que dentro do MPLA ainda podem sair pessoas para realizar em Angola. É essa estratégia que o MPLA cria quando mete indivíduos da alta cúpula do MPLA a falar contra a gestão do próprio MPLA.
é uma jogada extremamente estratégica que continua a plantar na mentalidade coletiva da própria sociedade angolana a ideia de que o MPLA é que guarda a solução para a resolução dos problemas de Angola e desvia-se o foco de que o problema de Angola é o MPLA enquanto organização política e não simplesmente o presidente do MPLA, João Lourenço. O problema não é o João Lourenço, da mesma forma que o problema não foi José Eduardo dos Santos. O problema é o MPLA enquanto estrutura política, porque o MPLA é um partido-Estado. Significa que as pessoas que estiveram na época da roubalheira do José Eduardo dos Santos, que participaram na festa do roubo do dinheiro e dos recursos públicos e dos bilhões e bilhões de dólares, hoje também são as pessoas que, por via do MPLA, continuam a beneficiar de privilégios, benefícios e continuam a desmandar e a drenar os recursos públicos, mas sob orientação e supervisão do presidente do MPLA, João Lourenço. Portanto, o problema nunca foi José Eduardo dos Santos, nunca foi João Lourenço, o problema é o MPLA enquanto organização, instituição política, porque foi o MPLA que foi colocado no poder de Angola e é o MPLA que é o partido-Estado. Todo indivíduo, por isso é que nós dissemos aqui constantemente que, vamos entender bem, o excesso de poderes e a constituição atípica projetada pela classe constitucional de Angola, em conluio com constitucionalistas portugueses, delega excesso de poderes à figura presidencial. E esse excesso de poderes que se delega à figura presidencial e se concentra num único homem é a razão de sobrevivência política do MPLA como organização. Porque nós já tínhamos tempo de decifrar a realidade que o problema não são os indivíduos que ascendem o poder máximo dentro do MPLA, mas é o MPLA em si. O MPLA é o maior problema de Angola. Porque essa ideia de falarem contra o partido, as decisões do partido, expressarem-se publicamente, a engenharia social é basicamente um programa de contenção, controlo do fluxo de informação, esterilização do próprio debate, além de ser um ponto que permite criar na sociedade, confundir a sociedade e criar esperança na sociedade de que dentro do MPLA existem bons homens que podem mudar ainda o curso do país que é Angola. E daí, quando o MPLA mandar, por exemplo, mandar uma candidatura do Isaac dos Anjos, automaticamente terá o quê? Apoio popular. Essa confusão que se produz para que o MPLA atinja os seus objetivos pessoais. E dessa forma, se eles de repente agora lançam uma candidatura do Isaac dos Anjos, ele terá apoio da sociedade civil. Porque nesse momento a sociedade civil está tão fragilizada que o discurso de um indivíduo é capaz de silenciar até críticos do regime. Eu vi críticos do regime que fizeram postagens a elogiar Isaac dos Anjos, que é um grande homem que fez assado e cozido, mas falem-me aqui, vamos falar aqui de um para um, o que é que o Isaac dos Anjos já fez que teve um impacto duradouro na economia, ou teve um impacto duradouro na questão da agricultura, ou num outro setor importante que tenha passado pelas mãos de Isaac dos Anjos. Quando foi governante no Kwanza Sul, o que é que mudou realmente no Kwanza Sul? Essas coisas é que a gente precisa perguntar. Porque os filhos do Isaac dos Anjos é um homem podre de rico. Nenhum homem da alta cúpula do MPLA é pobre, são podres de ricos. Os ditos nacionalistas são podres de rico. Um pobre de rico não podemos permitir que um indivíduo como Isaac dos Anjos traga um discurso e automaticamente seja messianizado até pelos críticos do regime. Isso é sinal que nós vivemos uma crise de consciência dentro da sociedade civil e temos vulnerabilidades que o MPLA até hoje explora essas vulnerabilidades, por causa das nossas emoções, porque isso é justamente emoção. É acreditar que aquilo que o Isaac dos Anjos falou é o homem que falou e etc. E torna-se automaticamente um grande angolano, que pode ter credenciais para ser um futuro dirigente de Angola. Parem com essa porcaria, meus irmãos. Parem com a emoção. Nós precisamos de ter um senso crítico para detectar as manobras políticas do MPLA.
Porque o MPLA, quando coloca indivíduos a falarem contra ele nos seus próprios órgãos, vamos entender bem, a TPA é um órgão de propaganda do regime MPLA. Portanto, quando o Isaac dos Anjos vai para a própria televisão pública de Angola sob gestão do MPLA para falar contra o MPLA, significa que isso aqui tem, tem elementos que nos fazem pensar logo, rapidamente analisar que isso é uma estratégia de sobrevivência do regime do MPLA. É continuarem a semear na mentalidade e na consciência da própria sociedade, que os problemas do país, que a solução para os problemas do país reside no interior do MPLA e não na transição, na alternância política. E os angolanos precisam de meter nas cabeças que Angola, nesse momento, precisa de alternância política. E que as alternâncias, os movimentos, as mudanças que acontecem no interior do MPLA não deviam ser assunto para discussão pública. Porque o MPLA podem mudar o interior do MPLA, meter um outro presidente para o MPLA. Isso é um assunto desse partido e resolvam lá dentro. Mas nós precisamos de pensar que o MPLA para poder já não serve. O MPLA para poder já não serve e Angola não precisa que se troque o presidente do MPLA na esfera de poder e decisão. Precisa-se que o MPLA saia da vida política e passe para a oposição. Esse devia ser o pensamento de todo angolano coerente. Precisamos de alternância política. Precisamos que o MPLA saia do poder. Esse aqui é o discurso correto. Agora, quando começamos a querer ver dentro do MPLA pessoas messianizar discursos políticos, porque o que o MPLA sempre fez muito bem são discursos políticos. É falar bonito. João Lourenço falou bonito antes de ser presidente. Falou que vai acabar com a corrupção, que vai fazer A, B e C. O MPLA tem a maldição de falar bonito. Mas na prática são todos demônios que rebentam com o país, maltratam o povo angolano e continuam a condenar milhares de gerações a viverem na miséria. Comer no lixo, na prostituição, no alcoolismo e, para dizer que o MPLA, a maior aposta do MPLA continua a ser o fortalecimento da segurança pública. Fortalecimento da segurança pública por quê? Porque a segurança pública, a Polícia Nacional, os serviços de informação do próprio Estado, são os meios que o MPLA utiliza para reprimir toda uma sociedade. Portanto, é mais fácil o João Lourenço investir na Polícia Nacional, em meios para a Polícia Nacional, em armas para conter insurreições populares, investir fortemente no aparato militar e em tecnologias militares de repressão para a Polícia Nacional do que apostar na educação. Nós estamos a viver nesse momento um momento extremamente cabuloso da nossa história, em que não há dinheiro para a merenda escolar das crianças angolanas. A merenda escolar, é um direito, é um imperativo constitucional, porque a qualidade do ensino está associada às condições psicológicas, às condições biológicas que a pessoa tem, porque quando as condições biológicas e psicológicas estão satisfeitas, a capacidade de absorção do conhecimento é muito maior. Portanto, a merenda escolar é um imperativo constitucional para o bom funcionamento e bons resultados no sistema de educação. Mas quer dizer, o MPLA não tem dinheiro para a merenda escolar. Sabe por que não tem para a merenda escolar? Primeiro, porque os seus filhos não estudam nas escolas públicas. Que estuda na escola pública é o filho do preto. É o filho do camponês. E o filho do camponês tem que ser mantido numa condição de fragilidade emocional, de fragilidade intelectual, para que não sejam os filhos do camponês a se revoltarem contra a elite política angolana. Então, o enfraquecimento da educação, a destruição da educação, não é simplesmente uma falha de governação, mas um programa político bem estruturado pelo MPLA. Porque o MPLA não tem dinheiro para a merenda escolar, mas o MPLA tem dinheiro para fortalecer
atividade repressiva e violenta da Polícia Nacional, tem dinheiro para requalificar o estádio 11 de novembro, fala-se em 13,6 milhões de dólares para a requalificação do estádio, porque o MPLA entende que Angola deve ser um país do entretenimento, da distração, porque o povo angolano ficou provado basicamente que o povo angolano consegue reagir facilmente à distração. Quando se fez o Afrobasket em Angola, não se fez simplesmente para fazer a lavagem da imagem de João Lourenço, devido aos acontecimentos de 27 e 28 de julho, que a polícia foi extremamente repressiva, violenta e matou muitos angolanos. Não foi só isso. O Afrobasket conseguiu criar um dado muito importante sobre aquilo que o povo costuma ter como prioridade, que é um orgulho num nacionalismo extremamente vazio, um nacionalismo paliativo, um orgulho nacional vazio, porque o orgulho nacional ele não pode ser simplesmente pela equipe de basquete. A equipe de basquete deve ser um ponto de orgulho nacional, mas o orgulho nacional deve vir da qualidade de vida, da qualidade de ensino, da qualidade de saúde, de um país estável. Isso aí sim. O patriotismo e o nacionalismo devem ter bases assentes na realização dos povos. E quando a gente traz o Afrobasket, a gente já sabe que o Afrobasket é apenas mais um ponto para manifestarmos esse nacionalismo e esse patriotismo. Mas o MPLA faz o contrário. Ele utiliza a ilusão patriótica e o falso nacionalismo como um elemento de propaganda para esconder as falhas políticas de governação. E isso é extremamente perigoso. Porque no fim do dia, o Afrobasket não passa a ser um espetáculo patriótico, mas um espetáculo, ok? Um espetáculo de lavagem da imagem do governo falido que nós temos. Porque é isso que acontece. É quando o Afrobasket foi usado como uma janela de propaganda para o MPLA, para ressuscitar nas pessoas um espírito nacionalista falido. E esse espírito nacionalista vazio só se consegue compreender por causa da alienação estrutural que permeia a sociedade angolana. Então, essa efusividade nessas questões são parte da manipulação da consciência social de um partido que não tem soluções prontas para a resolução dos problemas emergentes da sociedade angolana, mas dedica a sua vida a promover a distração social. Com esses dados, o MPLA já entendeu que agora tem que transformar o desporto, a massificação do desporto, numa nova janela de pão e circo. Significa que, com a efusividade dos festejos e da vitória do Afrobasket, o MPLA já conseguiu criar um orçamento para poder requalificar o estádio 11 de novembro. Por que o estádio 11 de novembro? Porque nós não estamos a viver na época da decadência do Império Romano, em que se construíam grandes coliseus. Nós estamos a viver uma outra época em que os coliseus são arenas desportivas. E essas arenas desportivas têm como meta reunir as pessoas em torno do espetáculo. O MPLA agora vai apostar no espetáculo, porque nós estamos a nos transformar na sociedade do espetáculo, em que tudo é espetáculo, tudo é espetáculo, tudo é diversão, enquanto os problemas reais que a nossa sociedade vive se agravam no nosso dia a dia. A ausência de educação, a ausência de saúde, aí a fermentação da prostituição, a fermentação de doenças mentais derivadas do excessivo programa de controlo da própria sociedade levado a cabo pelos serviços de informação e segurança do Estado. E os gabinetes de ação psicológica, repressão psicológica. Repressão, eu costumo dizer, são gabinetes de ação, repressão e neutralização psicológica, porque o que está-se a fazer em Angola já não é simplesmente ação, é repressão e neutralização. É esterilizar o pensamento crítico
da sociedade. Esterilizar o pensamento crítico. E esterilizar o pensamento crítico é neutralizar o pensamento crítico dentro da sociedade. É impedir que as pessoas pensem. O MPLA já não está preocupado em criar contramedidas para determinadas formas de pensamento dentro da sociedade. O MPLA agora cria programas para neutralizar e evitar que pensamentos, contrários àquilo que é a sua agenda política, sejam disseminados dentro da sociedade. Isso é muito mais perigoso. Significa que o nível de consultoria que os gabinetes de ação psicológica em Angola estão a receber é um nível muito elevado. Porque nós não temos... é isso que acontece em Angola, não sai da cabeça do Norberto Garcia. O MPLA tem dinheiro, muito dinheiro, para pagar consultores. Pagar consultores estrangeiros que trabalham com programas de controlo da própria sociedade por via, por via de engenharia, processos de engenharia social devidamente articulados. E é aí onde o MPLA consegue controlar a sociedade angolana e esterilizar, acima de tudo, o pensamento da juventude. Portanto, é aí que a gente deve pensar. Parem de querer ver messias e salvadores dentro do MPLA. Não existem messias e salvadores dentro do MPLA. A ascensão do João Lourenço mostrou-nos, basicamente, que quem vai conseguir fazer alguma coisa por Angola vai ser de todos os sítios, menos do MPLA. Comecem a refletir e a pensar no MPLA como oposição. Com os seus quadros que vocês dizem que são muito bons, Isaac dos Anjos, etc., na oposição. Porque no poder, essas pessoas não fazem nada. Essas pessoas podem falar contra o seu partido, mas falam de forma controlada. É um programa político. É um programa político para confundir a mentalidade da população. No momento em que se fala de segunda, terceira via, que se fala de terceira via, se fala disso e daquilo, os discursos do Isaac dos Anjos são propícios para propiciar a ideia de que a solução dos problemas de Angola vai sair de dentro do mesmo MPLA, mas não vai. Nós já vimos os discursos da juventude do MPLA. É uma juventude arrogante, é uma juventude de bajuladores, de pessoas muito estúpidas que não sentem vergonha do que falam, até parece que não visitam a história para poderem analisar o seu próprio partido. E essas pessoas no poder só vão dar continuidade às práticas do MPLA, porque na verdade o MPLA também tem um outro grande problema. É que aí dentro tudo é família. São todos família. Significa que dentro do MPLA nunca vai sair um indivíduo que vai prejudicar o MPLA. Porque prejudicar o MPLA significa você prejudicar os teus filhos, prejudicar os teus primos, prejudicar os seus parentes, prejudicar as suas amantes, prejudicar as suas mulheres e prejudicar essa elite política que é o MPLA. Portanto, no MPLA, para além dessas armadilhas parentais, o MPLA nunca vai sair ninguém para derrubar o próprio MPLA. Porque o MPLA não é um grupo homogêneo ou qualquer coisa assim. É um grupo de famílias. É um grupo de famílias. Nós angolanos precisamos de alternância. Precisamos de transição. Precisamos de imaginar o MPLA fora do poder. Nós temos o direito de imaginar uma Angola sem um MPLA. Nós temos o direito de imaginar uma Angola em que se trabalha no verdadeiro sentido da palavra. Nós temos direito de excluir o MPLA, de excluir pessoas do MPLA de uma ideia de governação. Mas isso não quer dizer que amanhã, se há mesmo essa alternância, essa transição, que pessoas que realmente tenham capacidade de trabalhar e contribuir para o país vão ser postas de fora. Isso também é outra mentira que o MPLA prega, e que alimenta a fidelidade que os próprios membros do MPLA têm com o partido MPLA. A ideia de que se nós sairmos no poder, vocês vão perder tudo, vocês vão perder os empregos, vão perder as vossas empresas que conseguiram com o roubo e o desmando da coisa pública. Então é a elite do MPLA que protege o próprio MPLA através da sua influência no seio da sociedade civil. Essa classe média que a gente fala, na verdade, é um apêndice do MPLA para proteger o MPLA dentro da sociedade civil. Porque essas pessoas do MPLA
Elas olham o poder como um espaço de imunidade política, não olham o poder como um espaço de realização de Angola e dos angolanos, mas de imunidade. E tudo aquilo que eles conquistaram por via do roubo da coisa pública, eles temem que isso seja recebido amanhã, se entrar um outro partido, façam uma caça, que caça pessoas do MPLA. Esse medo é que o MPLA tem, porque o MPLA no poder tem feito justamente esse trabalho. O MPLA persegue angolanos, o MPLA persegue pessoas que pensam de frente, o MPLA prende pessoas que pensam de frente, o MPLA persegue, ou seja, a governação do MPLA é baseada em criar um estado de terror. O estado de terror é o quê? Nem sempre o estado de terror é o estado da violência física, mas também o estado da violência psicológica. E esse estado da violência psicológica, o MPLA atinge por via do controlo das instituições do Estado. Porque as instituições do Estado, de certa forma, elas têm um impacto na dinâmica da própria sociedade e têm um impacto na forma dos angolanos estarem em sociedade. Significa que alterar a ordem de funcionamento das próprias instituições é alterar a ordem do funcionalismo da consciência da própria sociedade. É justamente essas coisas que as pessoas precisam começar a pensar. As pessoas precisam começar a pensar nisso. Isaac dos Anjos não é anjo nenhum. Aliás, no MPLA não tem pessoa que se cheire. O MPLA, se quer acreditar que pode fazer alguma coisa por Angola, é justamente abandonar o poder. É justamente permitir uma alternância que não produza violência dentro da sociedade. Porque o que o MPLA quer é manter o medo da sociedade, é estimular o conformismo dentro da própria sociedade, e isso ninguém mais quer. O MPLA, se quer fazer alguma coisa pelos angolanos, devia pensar na alternância. A alternância é o único caminho pelo qual o MPLA pode fazer alguma coisa por Angola. É a alternância política. Portanto, vamos começar a ver aqui, vamos começar a olhar aqui as coisas com mais seriedade. As palavras do Isaac dos Anjos são palavras vazias e não têm um sentido real. Não tem um sentido real a partir do momento em que uma pessoa fala de um partido, mas se submete à censura desse mesmo partido. Na idade do Isaac dos Anjos já devia ser a idade, eu já tenho a minha vida feita, então eu vou falar e vou defender aquilo que eu posso, e se eu tiver que sair do partido por causa dos meus posicionamentos, vou sair. Mas esses mais velhos, o que é que eles têm? Não têm coragem. Não têm coragem. Não têm pujança. Então não são pessoas confiáveis. E o que eles vão falar deve ser analisado de forma crítica e não de forma emocional. Justamente por causa desses padrões. Você fala do partido, mas depois em seguida tem medo da represália do próprio partido. Tudo isso porque você reconhece que o partido é basicamente um partido repressivo, um partido que cria o assassinato de caráter e a perseguição dos dissidentes. Então é um partido criminoso. E se você não aceita dissociar-se de um partido que tem esse tipo de comportamento político, é porque você é igual aos que se encontram lá dentro. Simples quanto isso. Simples quanto isso. Parem de messianizar pessoas que estão dentro do MPLA, que estão há 30, 40, 50 anos dentro do MPLA, a beneficiar de privilégios, do roubo da coisa pública, esse roubo que promove a miséria, que promove a pobreza, ok? Que de certa forma também é a base da fermentação da prostituição, do alcoolismo, da violência social, da delinquência e etc. Todas essas pessoas que a gente vê, por mais que falem do MPLA, elas são parte do estado de coisas que Angola se encontra. O Isaac dos Anjos não é diferente, ele é parte do estado de coisas que Angola se encontram. O falar bonito não quer dizer agir bonito. E esses senhores têm lábia, falam bonito, mas o posicionamento e o seu comportamento permanece o mesmo. Manter-se ligado ao MPLA, porque são iguais ao MPLA. São o MPLA, na verdade. Então vamos parar com isso, manos. Angola precisa de transição. E por